Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Entendendo a Cena deste Mundo hoje. Vamos continuar com o tema sobre a propaganda, influência da propaganda, o seu engano, né? A sua astúcia, a sua maledicência e assim por diante, né? Como que é usado a propaganda para o malefício das pessoas, para enganar as pessoas mesmo, né? E hoje vamos com o tema aqui, ó, não caia vítima da propaganda ou não seja vítima. E como não cair vítima da propaganda ou como não ser vítima da propaganda. Então é isso o que nós vamos ver hoje nesse vídeo e vamos ver o que nós temos que ser, né? O que temos que ter para não ser vítima, para não cair vítima da propaganda, né? Propaganda de um modo geral, né? Política, financeira também, como se diz, comércio, né? Empresa, assim por diante, e outros meios mais. Porque hoje a propaganda, ela engloba, né? Todos os assuntos, ela permeia a sociedade inteira. Então vamos lá ao nosso vídeo, tá ok? Mas antes, eu convido você, ó, deixe o seu like, o seu comentário, ele é muito importante para nós aqui, né? E se inscreva, é mais importante também, é muito importante. Mas se inscreva e compartilhe os nossos vídeos, assim você vai estar ajudando o nosso canal, tá ok? Então vamos ao vídeo. Primeiramente, eu sempre digo e sempre vou dizer que a Bíblia é um livro que nós temos que ter sempre à mesa. Nós temos que, assim, sempre procurar ler a Bíblia, mas não como um livro religioso, mas como um guia para a nossa vida. Então, nesse vídeo hoje, eu vou citar alguns textos bíblicos. E vão ver que são textos assim que abrem mesmo os nossos olhos, que abrem a nossa mente. Porque a Bíblia é um livro que ele contou e conta a história da civilização praticamente humana, não é verdade? Então, ela entende como é a natureza do ser humano de verdade. Então vamos lá. Há uma diferença, uma grande diferença entre educação e propaganda. A educação nos ensina como pensar. Temos que pensar, né? Raciocinar. Temos ali aquela informação, então vamos raciocinar em cima, pensar em cima. A educação ensina isso. Agora, a propaganda, ela nos diz o que pensar. Ela não quer que nós, por si mesmo, pensemos. Ela quer que nós fazemos aquilo que ela manda a gente fazer. Os bons educadores apresentam todos os lados de um assunto e encorajam o debate. Os propagandistas obrigam-nos ou nos obrigam a ouvir seu ponto de vista e desencorajam a discussão. A discussão que diz aqui, gente, é aquela boa conversa, né? Não é briga não, tá ok? É discussão, é discutir sobre certo assunto, né? Às vezes ocultam esses bons propagandistas espertos, né? Às vezes ocultam seus verdadeiros objetivos. Eles peneiram os fatos, explorando os que lhes são úteis e ocultando os outros. Também distorcem e deturpam os fatos, especializando-se em mentiras e meias-verdades. Seu alvo são as emoções e não o raciocínio lógico. Ele não quer que nós tenhamos raciocínio lógico. Ele quer que assim por dizer, agimos por impulso. Os propagandistas se asseguram de que a mensagem pareça certa e moralmente aceitável e que faça você se sentir importante. Eles querem fazê-lo acreditar que você é um dos espertos
e que não está sozinho e que está tranquilo e seguro. Então, a mensagem deles, eles passam que você é o esperto. Se você acreditar e obedecer o que eles passam, você é esperto. Se você questionar e querer pensar e querer argumentar, aí você já não é esperto mais não. Isso aí já não está com nada, já não é mais esperto, já é ridicularizado, né? Como você pode se proteger dessas pessoas? Agora eu vou citar um texto bíblico, que a Bíblia chama de conversadores improfícuos ou conversadores inúteis e enganadores de mentes. Tito capítulo 1, versículo 10. Marca esse texto aí, ó, Tito 1, 10. Lá diz que é para a gente ficar esperto com essas pessoas, né? Conversadores inúteis e enganadores de mente, ó, já desde aquela época, tá vendo? Como que a Bíblia, ó, olha lá na frente, né? Depois de se familiarizar com algumas de suas táticas, você está mais bem preparado para avaliar as mensagens ou informações que recebe. Seguem-se algumas maneiras de fazer isso. Então, vamos ver agora algumas maneiras para que possamos perceber quando uma propaganda ou uma mensagem ela tem um duplo sentido ou ela quer ocultar algo ou quer nos enganar. Então, seja seletivo. Primeiro, seja seletivo. Uma mente completamente aberta pode ser comparada a uma tubulação que deixa passar qualquer coisa, inclusive esgoto. Ninguém quer ficar com a mente contaminada por veneno. Olha o que Salomão disse. Em Provérbios capítulo 14, versículo 15, olha o que ele disse. Ó. Qualquer inexperiente põe fé em cada palavra, mas o esperto considera os seus passos. Então, não devemos ser inexperientes, nós temos que ser o esperto, considerar cada assunto. Mas por que é assim? Por que está pondo assim? Nós temos que considerar mesmo. Assim, precisamos ser seletivos, precisamos avaliar o que nos é apresentado, decidindo o que aceitar e o que rejeitar. Mas não queremos ser tão tacanhos a ponto de recusar-nos a analisar fatos que podem melhorar nosso modo de pensar. Como atingir o equilíbrio? Então temos que ter equilíbrio. Então adotando um padrão para avaliar novas informações. E nisso a Bíblia ela é muito boa, né? A leitura da Bíblia é muito boa, porque ela vai fazer a gente desenvolver o nosso raciocínio. É muito importante. A Bíblia é um livro guia. Ela é um livro guia. Eu sempre disse isso. Seguro para o raciocínio. Porque a Bíblia faz a gente raciocinar. Então, a sua mente, ela percebe o perigo quando se confronta com informações que vão de encontro ou vão contra os valores bíblicos. Então, ela ajuda a ter esse raciocínio crítico. Então, o discernimento, ele nos habilita a descartar informações irrelevantes e enganosas. Então, avalie o que você lê ou assiste para ver se é confiável. Não vai ligando a qualquer canal e já vai acreditando, a pessoa já fala, você já vai falando amém para tudo, não. Tem que o quê? Avaliar, tem que perguntar, mas por quê? Tem que se questionar, fazer perguntas, né? Então vamos lá, use de discernimento. Discernimento é saber estabelecer diferença, separar, distinguir, é a faculdade de julgar as coisas clara e sensatamente, tem que ter critério, tino, juízo. Então a pessoa de discernimento percebe sutilezas de ideias ou de coisas e tem bom juízo. Então discernimento. Então temos que ter também, eu disse lá, nós temos que ser seletivo e agora discernimento. Usando de discernimento podemos reconhecer os que usam conversa suave e palavras elogiosas, apenas para seduzir o coração dos cândidos. Romanos 16, 18. O discernimento nos habilita a descartar informações irrelevantes ou fatos enganosos e perceber a essência de um assunto. Mas como discernir se algo é enganoso? Então, avalie as informações. Então, há mais um texto. Primeiro a João 4,1 diz:
não acrediteis em toda expressão inspirada, mas provai as expressões inspiradas. Ou não acreditei em toda informação que vem de bate-pronto, né? Avalie quem que está falando, qual é a intenção por trás disso aí, tá ok? Mas é muito melhor... aqui, ó, algumas pessoas hoje são como esponjas, absorvem tudo que encontram. É muito fácil absorver o que nos rodeia. E é verdade, porque são muitas informações. Mas é muito melhor que cada pessoa escolha aquilo com que nutrirá a mente. Dizem que somos o que comemos, e isso se aplica também ao alimento para o corpo como para a mente, né? Então nós temos que ver, né, aquilo que nós vamos alimentar a nossa mente, né? Então tem que ter conteúdo, não pode ser qualquer coisa. Primeiramente, alimentar a nossa mente, a nossa cabeça com conteúdo, para que possamos desenvolver as faculdades de intelecto, raciocínio e assim por diante. Não importa o que você leia, assista ou ouça, avalie se apresenta indícios de propaganda enganosa ou se é confiável. Além disso, se quisermos ser imparciais, precisamos estar dispostos a reavaliar continuamente as nossas opiniões à medida que absorvemos novas informações. Temos de reconhecer que, afinal de contas, elas são apenas opiniões e só terão real valor se os fatos de que dispomos forem válidos, se nosso raciocínio estiver correto e se as normas ou valores que usamos como critérios de avaliação forem confiáveis. Então devemos fazer perguntas. Como vimos, há muitos hoje que gostariam de nos iludir com argumentos persuasivos, Colossenses 2,4. Portanto, quando confrontados com esses argumentos persuasivos, devemos fazer perguntas. Primeiro, tente determinar se existe preconceito. Qual é a motivação por trás da mensagem? Se ela inclui muitos rótulos ou expressões tendenciosas. E qual é a razão? Se deixarmos de lado a linguagem tendenciosa, quais são os méritos da mensagem em si? Também, se possível, tente examinar os antecedentes de quem fala. Será que é uma pessoa que passa confiança? Ou se ela já se envolveu em mentiras, escândalos, ou se é uma pessoa que tem uma boa índole. Tá ok? É conhecido como alguém que fala a verdade. Se forem citadas autoridades, quem ou que são? Por que deveria encarar essas pessoas, ou organizações, ou publicações, como detentoras de conhecimento especializado ou de informações confiáveis sobre o assunto em questão? Resumindo, né? Se tais pessoas, organizações, publicações estão falando isso, né? Que peso elas têm? Elas têm histórico de que falam sempre a verdade, ou se procuram falar sempre a verdade, né? Então tem que avaliar isso seriamente, friamente. E por último, e nem por isso, eu acho que é o mais importante, não siga a multidão. É o que eu disse aqui, ó, seja o diferentão. Seja o diferentão. Se você entender que nem sempre aquilo em que todo mundo acredita é necessariamente correto, terá forças para pensar de modo diferente. Pode parecer que todos pensam do mesmo modo, mas será que isso significa que você também tem de pensar assim? A opinião popular não é um medidor muito confiável da verdade. Agora vamos lá no passado, no caso de Cristo, né? Soltem a Barrabás. Foi a opinião do povo. Foi a opinião da maioria. Então, muitos dizem assim, né? A voz de Deus é a voz do povo. Mas será que é mesmo? Naquele caso
de Cristo, a voz do povo foi a voz de quem? A de Deus que não foi. Então, no decorrer dos séculos, as ideias mais diversas tiveram aceitação popular, só para depois se comprovar que estavam erradas. Mas as pessoas ainda têm a tendência de seguir a multidão. Por isso eu vou ler um último texto, Êxodo 23:2. Olha o que esse texto diz. É um bom princípio, né? Eu vou ler a parte A, que diz assim: não deves acompanhar a multidão para maus objetivos. Não deves acompanhar a multidão para maus objetivos. Ou não acompanhe a multidão, tenha o seu próprio entendimento, desenvolva o seu próprio entendimento, né? Desenvolva a sua própria ideia sobre tal assunto, a sua opinião, tem que ser sua opinião. Não os outros dizer ou os outros formar a sua opinião ou a mídia formar a sua opinião. Compare os fatos, né? Mas isso é em tudo na vida. Tá ok, pessoal? A opinião popular nem sempre é confiável, como já disse, e podemos confiantemente recorrer sempre à palavra de Deus, porque essa é confiante sempre, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.